Olá, turma do 5º ano, bem-vindo a mais uma videoaula. Estou aqui novamente, professora Liduína, do Instituto Educacional São José, conhecida por todos vocês, né, gente, como professora Neta. Hoje nós vamos de aula de História, tá? E vamos o Egito Antigo, vamos do Egito Antigo no nosso capítulo 2 do material de vocês, tá? Antes de iniciar a aula, certifique se você está no lugar confortável, bem arejado, sente-se corretamente, ó a colunazinha, apoia a coluna na cadeira direitinho, como eu costumo falar sempre em sala de aula, né, turma? Então vamos lá, material em cima da mesa para você anotar alguma coisa se for o caso, ok? Então nós vamos de o Egito Antigo. Como foi construída essas cidades egípcias, meus amores? As cidades egípcias, as antigas cidades, elas começaram a se desenvolver, né, nas margens do rio, né, do rio Nilo, há cerca de 5.000 anos. Por que as margens do rio Nilo? Porque anualmente, gente, as águas do rio Nilo, elas subiam e inundavam as terras ao seu redor, tornando esse solo mais fértil, mais úmido, bem ideal para a agricultura. Além disso, o homem, muito inteligente naquela época das inundações, que já eram inundações naturais, já deixava o solo propício, os egípcios também, eles construíram diques e canais de irrigação para poder ampliar ainda mais, né, as áreas de cultivo. Então, eles já tinham essa habilidade de fazer esses diques, esses canais de irrigação para deixar o solo mais propício ainda para o cultivo. Os egípcios, gente, eles cultivavam o que nessa época? Eles cultivavam linho, frutas, cevada, trigo, lentilha, tá? Então, eles cultivavam principalmente esses produtos, tá? E também eles pescavam, além disso, e criavam porcos. Vamos ver que os animais que eles criavam, tá? Os egípcios, eles praticavam a pesca e criavam animais. Esses animais eram os porcos, gansos, patos, bois, carneiros, né? Pode seguir aí no materialzinho de vocês, que vocês vão ver todos esses animais que eram criados por eles nessa época, tá? Na sociedade egípcia, gente, as mulheres e homens, eles trabalhavam na produção agrícola. Não era só o homem, tá? Então era tanto homem e mulher trabalhavam nessas atividades, nessas produções agrícolas e também na artesanal. Então o que é que eles produziam, tá? Então, os egípcios, nessa época, eles produziam objetos, alimentos, como você já sabe, né, na prática da agricultura, e também vestimenta, tá? Produziam vestimenta com o couro, né, dos animais. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, que era chamado de nomos. Cada nomo tinha um chefe local. Esse chefe, ele pertencia ao grupo dos ricos, tá? Então, cada nomo tinha o seu chefe local. As cidades egípcias, elas não eram independentes, tá? Uma dependia da outra, então elas faziam parte de um grande império, que era governado por quem? Era governado pelo faraó, turma, tá? Faraó, quem era esse faraó? Era uma autoridade, tá, gente? Era a autoridade máxima, era a autoridade política da época, tá? E ao mesmo tempo, além de política, era também uma autoridade religiosa, pois os egípcios, eles acreditavam que ele era um representante dos deuses na terra, tá? Então, naquela época, há 5.000 anos atrás, gente, bastante tempo, tinha as autoridades. Nós temos nossa autoridade hoje, né, nosso representante político, pois naquela época também tinha, tá? Então, no Egito Antigo, tinha o faraó, turma, que era a autoridade política e religiosa. Então, o faraó, ele acreditava, né, em vários deuses. Os egípcios, meus amores, eles eram politeístas, tá? Isto é, eles acreditavam em vários deuses. Então, eles tinham muitos deuses no quais eles cultuavam esses deuses, tá? Era o deus solar, né? Tinha o deus do amor e da fertilidade, tá? Porque eles precisavam do solo fértil, então era um deus para ele a fertilidade. Tinha a deusa da guerra,
deusa do conhecimento e Deus do rio Nilo e da água, né? Falei para vocês a importância que tinha a água para eles. Era tão importante que eles começaram a construir as suas primeiras moradias, né? As primeiras casas, né? Em torno desses rios, tá? Para poder facilitar a sua vida. Tinha a deusa também da magia, deusa da fertilidade, deusa lunar, protetora da casa, deusa da mumificação, deusa das inundações, porque eles precisavam dessas inundações, porque quando passava a inundação, deixava o solo fértil, né? O solo úmido para o plantio. Então, gente, os egípcios eram politeístas, tá? Acreditavam nesses vários deuses. Vamos ver as fontes históricas, seguindo o material de vocês, as fontes históricas sobre essas cidades antigas. Tinha os documentos escritos, que eram muito importantes, tá? Que eram as fontes que era para compreender todo o cotidiano deles, das primeiras cidades, de como viviam. Então, eram registrados já naquela época. A escrita, ela desempenhou um papel muito importante, um papel fundamental na organização social dessas cidades. Pois foi essa escrita que possibilitou, né, a estabelecer as leis, a estabelecer os contratos esses comerciais, registros fiscais. Então, a partir daí, eles já tinham isso, a partir dessa escrita que foi criada por eles, tá? A escrita também, ela transmitia conhecimentos, né, e novas técnicas. As técnicas agrícolas, essas técnicas artesanal que a gente conhece hoje, né? Então, veio de lá, dessas cidades antigas. Então, gente, o rei, né, o faraó, ele queria comandar tudo. Então, ele criou, para ele não se perder, para ele ter o domínio, né, de tudo isso, ele criou um código que foi conhecido como Código do Hammurabi. Que código era esse? Qual era a importância desse código? Né? Qual era a finalidade desse código? Então, esse código foi criado há cerca de 3.800 anos. O rei da Babilônia, que era o Hammurabi, ele conquistou vários territórios. Então, para ele manter todo esse domínio, todo, né, esse território da Mesopotâmia, que era muito grande, né, a Mesopotâmia. Então, para unificar todos esses territórios, todos os costumes diferentes desses povos que viviam nesses territórios, ele organizou esse código. Vamos ver quais eram as regras estabelecidas nesse código, tá? O código de quê? Lembrou do nome? Hammurabi, né, turma? Código Hammurabi, tá? Então, tinha como regra de convivência familiar, era uma dessas regras, eram as relações de trabalho, era estabelecido nesse código, as trocas comerciais, como eram feitas essas trocas, as primeiras trocas diretas, né? As trocas em que o produto passou a ser considerado moeda, os crimes também, a punição para cada crime, tudo foi estabelecido, tá? Nesse código, tá? E os aspectos também da vida cotidiana deles. Hieróglifos. O que é isso, gente? É uma escrita, né, turma? Os egípcios antigos, eles desenvolveram um sistema de escrita que ficou conhecido como hieróglifos, tá? Então, era composto de um conjunto de sinais chamados, né, de hieróglifos. Então, cada hierógrafo representava ideias, representava valores para eles. Aí vocês podem ver aí na imagem, tá? Alguns códigos criados por eles, alguma forma de a linguagem utilizadas por ele. Aí você vê o escriba sentado, né, que é uma escultura egípcia. Escrever no Egito Antigo. Por volta de 2.700 anos atrás, os egípcios, né, eles criaram a escrita, que era chamada de demótica, usada para fazer contas, para escrever cartas, escrever documentos. Então, naquela época, gente, tudo era registrado, né? Não da forma como hoje, mas eram registrados, né, pelos sumérios, naquela escrita que foi chamada de cuneiforme, era registrado nessa escrita que eu falei para vocês, tá? Então, gente, responda as páginas de casa, tá? Vocês vão responder as páginas 149, a 151, a 152 e a 153. Aí vocês vão lá para o finalzinho do livro. Lembra que vocês têm sempre no final do livro aquela partezinha que é o plus, tá? Então, vocês vão responder também a página 285 e a 286 do material de vocês plus, tá? Então, até a próxima aula. Fiquem em paz e fiquem com Deus.